Fala galera, Manos da Bola na área, episódio 026, começando a terceira temporada e hoje com mais um convidado especial, Eli Neto, que é ex-jogador de futebol, também empresário e agente esportivo através da FCO 7 Esporte e inclusive agente esportivo de um grande craque, Ademir do Bahia, que por sinal tem feito excelentes temporadas, então seja muito bem-vindo, Eli, ao Manos da Bola. Simone, satisfação estar aqui participando desse programa, muito legal. Tenho acompanhado os episódios e, olha, é um prazer imenso estar com vocês e a gente participar, fazer esse bate-bola aqui que vai ser bem legal. Seja muito bem-vindo ali aos Manos da Bola, né? E para começar, o que levou o Eli a encerrar a carreira tão jovem, né, quando jogador? Como é que foi essa questão? Como é que funcionou ali? Como foi sua carreira e como foi o término dela? Por que parou tão cedo? Satisfação também falar com você, Felipe. Cara, assim, eu vou te falar que eu comecei em 86, jogando na Portuguesa da Ilha, né? Aquele processo de peneira, né? Sim. E com aquela condição, Felipe, que não é de hoje. Antigamente era cabeça de área, meia direita, né? Aquelas coisas. E eu fui convidado por um amigo, fui lá, passei, fiquei na Portuguesa de 86 a 89, me profissionalizaram ali. E depois fui rodar pelo Brasil, jogando em alguns outros clubes. E, de fato, eu acho até que parei cedo, Felipe. Mas eu te confesso que eu já não tinha mais aquele prazer, aquela vontade de início. Ó, eu parei com 30. Joguei de 86 até 98. Sim. Então, acho que 12 anos. Teve 12 anos de carreira, né? Pô, uma média ali, sim, né? E naquela época, assim, você sabe que jogadores já com 30 já para ele já tá ficando velho, né? Aquelas coisas, mas parei e eu vou falar para você que foi um momento para mim de também na parada de aprendizado, de conquistas pessoais, mas foi tranquilo para mim. Parei na hora que tinha que parar. Não ficou traumatizado? Não se arrependeu? De maneira nenhuma. Tem umas fotos bacanas aí, né, compartilhar aí a trajetória. E aí era onde? Aí foi na seleção paraibana, quando eu estava jogando no Botafogo, eu fui convocado para disputar. Nessa época tinha essa competição que era. Tinha muita seleção carioca, seleção paulista. Aí, exato. Época boa, brasileiro hein? De época seleção. Raiz. Nossa, isso que saudade. Isso aí. Foi na de seleção ver paraibana. estaduais, né? Isso. Aí, ó. Legal. Seleção cara. paraibana. Isso, seleção. Porque nós fizemos um amistoso no Seleção Almeidão. brasileira aí, ó. Foi. Seleção brasileira na época de sub-20. Roberto Carlos estava nessa seleção, muito legal. Nós perdemos acho que de 3-1 ou 2-1, uma coisa assim, não me lembro. Aí eu olhei. Isso, último ano, Felipe, aí. Parou aí? Último ano, parei. Aí era a fase final. Aí já era a fase final. Jogando no Jacarepaguá, olha aí, pô, uma imensa satisfação por ter jogado com Mendonça, né? Craque do Botafogo, meu time, pô. Edivaldo Cavalo, seleção brasileira, entre outros amigos aí. Conheço bem esse gramado. Conhece, né? Aí o Botafogo da Paraíba, Botafogo né? da Paraíba foi na minha chegada, na realidade, porque antigamente tinha o torneio início, né? Sim. E aí, um torneio início em Guarabira, onde nós fomos campeões, com a presença de Roberto Dinamite, cara. Caramba, foi maneiro. muito legal mesmo. Aí também na segunda divisão do Rio, pelo Internacional de Jacarepaguá, onde tinha o campo que foi da novela o Divino, lembra disso? Do Divino, que tinha o Tufão? Isso aí. Era aí, no campo maneiro. do Internacional. Não era esse campo, porque esse campo aí, se eu não me engano, era em Araruama, se eu não estou enganado. Aí jogou fora de casa, Jogando fora de casa, é isso. Mas foi por esse time aí, o Internacional de Jacarepaguá. Muito legal. Fora outros, né, cara? Pô, tive passagem pelo Santa Cruz, pelo Tanabi, São Paulo, Minas, olha, vários clubes, gente. Rodou bastante. Rodei bastante. A época ali do futebol, digamos, raiz, né? Onde década de 80, 90, eu particularmente comecei a me apaixonar na década de 90 pelo futebol, como a gente estava falando nos bastidores, aí, tantos clubes aí que infelizmente deixaram de existir, ficaram pelo meio do caminho, mas parabéns aí pela sua trajetória, né? Uma carreira de 12 anos, onde o futebol, você parou de atuar como profissional, mas o futebol no céu da sua vida e seguiu aí a carreira, né? Não, fora dos gramados. Sim, é Com verdade. certeza, tá no DNA, quando tá, não tem como tirar. Gente, e eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu parei profissionalmente, eu continuei indo para Minas, porque tinha os regionais. Sim. Não sei se você pegou essa época, Felipe. Ia muitos jogadores, ex-jogadores, jogar os regionais. Sim, sim. E a gente ganhava aquela pratinha que era boa, dava ainda ajudava, um né? gásinho, né? Isso aí.
Muito legal. Maravilha. E aqui seguindo, né, dando seguimento, você também teve proposta de outros clubes fora do Rio. E qual foi a proposta mais tentadora que você recusou, assim, na sua carreira? Então, Simone, eu vou falar para você que foi uma proposta muito boa que eu recebi já parando do Itumbiara de Goiás. Na época, era em torno de 30 mil de luvas e 25 mil de salário. Que pra época era muito Muito dinheiro. boa, muito boa. Mas Que hoje já é, sim, mas sem na dúvida. época ainda mais. Né? E eu já não queria mais, eu já tava parando mesmo. A minha esposa até falou, pô, vai, amor, aceita. Eu falei, ó, eu só vou se eles me derem 30. Eles chegaram a 28 de salário, 30, e não bateram os 30, eu não fui. Porque foi um pedido, na realidade, para não ir quase, sabe? Porque eu já não queria mais. Você mesmo estava, digamos assim, dificultando a negociação. Exatamente isso, Felipe. Porque, como eu te falei, eu já estava naquele processo de não querer mais jogar profissionalmente, sabe? E como nós bem falamos, era uma proposta muito legal, tentadora. Era uma proposta tentadora, mas eu não fui e ali nós encerramos. E, na realidade, quando eu saí da Portuguesa, eu fui para a Bahia, jogar na Bahia também com uma proposta muito boa. Na realidade, eu fui para Catanduvense, de São Paulo. Catanduvense. Até um episódio daquele que nós estávamos falando aqui, a gente estava batendo um papo aí nos bastidores, Felipe, que você falou que o amigo não te reconheceu. Sim, depois de um tempo. Exato. Sim. O treinador da Catanduvense na época, e eu estava já treinando com grupos, e ele foi ser o meu treinador no Tanabi e não se lembrava de mim. Aí, episódios, eu falei com ele, falou, caramba, era você? Eu falei, era eu, mas sempre tive boas propostas, Simone, vou te falar, propostas legais, porque eu sempre fui um cara dedicado, trabalhava bastante, e assim, modéstia à parte, nós tínhamos a nossa qualidade, né? E nos valorizávamos bastante. E as propostas sempre foram boas fora do Rio, pode ter certeza. E um adendo, né? A questão que às vezes as pessoas, caramba, no seu caso, por que ele não aceitou um bom salário? Pô, né? Ali num clube que não era um clube, digamos assim, de grande investimento, mas seria um ótimo salário, beleza. Mas às vezes as pessoas não conseguem entender que não é só o dinheiro. O atleta ele passa por uma carreira com muita pressão, com lesão, com problemas às vezes de ficar longe da família. Então, junta um contexto, né? Você teve os seus motivos também, mas às vezes não é só assim, caraca, vai chegar no salário X e eu vou, custe o que custar. Não é bem assim que funciona, né, ele? Exatamente, muito bem colocado, Felipe, porque não é só o salário, cara, envolve muitas coisas. E no meu caso, por já estar um desgaste de viagem, dessas coisas de treino, por mais que eu gostasse, e gosto muito do futebol, chegou um momento que eu não tinha mais esse... E eu não ia me enganar. Eu não ia só enganar outros. Sim. Eu ia estar me enganando. Como a gente fala na gíria da bola, pô, vai lá só para roubar. Isso. Não ia ser o meu caso, entendeu, irmão? Eu prezo muito da honestidade. Uma coisa que eu não abro mão, e uma das coisas que eu carrego até hoje, os ensinamentos do meu pai e da minha mãe, seja honesto. Seja honesto. Porque isso vai te dar respaldo na sua vida. Não só dentro da sua profissão, mas na sua vida. Perfeitamente. Com certeza, exatamente. Essa questão mesmo de você fazer o que ama, mas também saber até onde você deve ir, saber os limites e aquilo, né? Importante que você realizou o seu sonho, né? De carreira até onde realmente você quis, você decidiu, foi uma escolha sua. E isso é importante, né? Sem interferência de ninguém. E aquilo, né? Tudo na nossa vida tem o seu tempo. E o seu tempo hoje é esse aí agora, de estar fora das 4 linhas, também fazendo sonhos serem gerados e realizados, né? Esse daí. Com certeza. E pegando esse gancho ali, como surgiu a vontade de agenciar atletas, né? Pós ali pendurar chuteiras, terminou. Como que surgiu essa vontade de agenciar atleta? Quais foram os desafios iniciais e como surgiu a FCO 7 Sport? Felipe, eu vou falar para você que depois que eu parei, eu perdi muitos contatos, muitos, Simone, perdi. Sabe quando você parece que apagou toda a sua agenda? Então, cara, foi um período longo envolvido fora do futebol. Fiquei totalmente... Meu pai, pô, cara, vai trabalhar com futebol, cara, você conhece muita gente e tal. Eu falei, não, pai, não quero isso não. E olha só, em 2007, olha só, de 99
Praticamente ali parou. Parei ali, só aqueles futebol de várzea que nós sabemos. Em 2007 eu recebi um convite de um amigo que já estava trabalhando numa empresa, agenciando, que jogamos junto e foi meu amigo, pô, foi meu padrinho de casamento, aquela coisa, uma amizade muito legal. Ele falou, pô, ele vem trabalhar comigo, pô, vai ser legal, pô, você conhece e tal. Eu falei para ele, Cláudio, eu não tô afim não. Foi essa a minha resposta. Eu não tô afim. E não fui. Continuamos com a nossa amizade, trabalhando em outras coisas. 2010, olha como são as coisas. 3 anos. Mas 3 anos, 2010, novamente, Claudinho, ele, pô, vem trabalhar comigo, cara, pô, vamos embora. Vamos. Falei, tá bom, vamos bater um papo, e fui. Em 2010 para 2011, o Macaé, se eu não estou enganado, ele ia disputar a Série C do Brasileiro. E depois foi até a B. Era uma época do auge do Macaé. Exatamente, Felipe. E aí, o Claudinho estava colocando no Macaé o Everton, goleiro, que foi do Vasco, Sim. e o Osmar, um volante, que, se eu não me engano, foi do Madureira. Foi. E o Claudinho falou para mim, pô, ele, vamos comigo lá em Macaé, você vai ver como é que... E nós já estávamos, assim, uns 20 dias nessa caminhada junto. Ele falou, não, vamos lá em Macaé que tu vai ver. E fui com ele e vi como é que foram as tratativas. Ele me levou junto com o presidente, na época o Mirinho do Macaé, e eu vi as tratativas de valores, de tudo, de tempo de contrato, e aquilo me despertou, começou a me despertar. Te interessou. Me interessou. Mas depois me afastei novamente. Que isso? Ele tá fugindo do futebol. E o meu pai, cara, vai trabalhar com futebol, pô, acompanha o Claudinho, vai. 2014. Caraca. Foram 7 anos. Olha né? isso, olha que O coisa. Claudinho 7 anos. perseverou, hein? Era pra ser. Não, mas aí já não era o Claudinho. Já era um com- outro amigo que Sim. falou, pô, eu queria fazer um projeto, trabalhar futebol. Pô, vem trabalhar para mim, vem fazer esse projeto para mim. Eu até falei, Milton, meu amigo até hoje também, falei, Milton, eu posso até ir, mas não vou para dentro de campo. Aí ele falou, não, vamos conversar. E aí eu tinha um parceiro que tinha um projeto. E aí uniu o útil ao agradável. O Milton queria fazer um aporte para poder ajudar financeiramente o projeto, e o projeto do meu amigo também precisava desse aporte, e eu fui administrar aquilo Você ali, intermediou. intermediei e fui supervisionar, contratar um treinador, preparador físico, toda uma comissão, né, todo o staff. 2016 para 2017, eu falei para o Milton, falei, ó, eu vou andar, eu vou fazer isso agora. Falei pro Claudinho, falei, ó, eu tô fazendo isso agora. Ele é mesmo? Então tu vai vir trabalhar comigo? Falei, não, eu vou trabalhar sozinho, mas eu quero ter a sua parceria. Sim. Ele falou, pô, que bacana, vou te ajudar no que for preciso. E foi um amigo que me ajudou muito no aprendizado. E em 2018, começou de fato, foi quando nós iniciamos a nossa trajetória, que ela deu segmento Oficial, né? oficial, e foi isso. Então, se você for pegar esse recorte, foram quase pouco mais de 10 anos é. nessa, né, convida, Vai. pô, vou chegar, não vou, conhecer mais um pouquinho, deixa eu ver como é que é. E aí, aquilo, né, que às vezes quem não viveu do futebol, não passou pelo futebol, naturalmente tem uma dificuldade em compreender alguns detalhes, alguns fatores, mas a gente que viveu e vive esse mundo, nem tudo tem lógica, né, Eli? Então, assim, caraca, por que ele demorou tanto? E às vezes no futebol a gente fala, caraca, já parei, vou voltar para tudo isso, essa correria. Aí, teve isso com você? Foi Sem isso que dúvida. às vezes te dificultou, assim, em querer iniciar de uma vez? Porque sabe o que acontece, Felipe? Eu acho que na minha parada, foi uma parada consciente, mas assim, tipo, pô, parei e não quero mais me meter, me envolver com futebol, até mesmo para bater as peladas, depois que eu parei de jogar, indo para Minas, pessoas, dificilmente eu jogava uma pelada, mas assistia jogos, pô, Sim. tá na veia, como assim, quando pô, então tem assim, jeito. foi uma situação que, não, como você bem falou, não tem lógica, cara, não tem lógica, ninguém entende isso, uma coisa que você gosta, que você ama, e você se afastar e depois... E você resistir, e você tem ali do lado, pô, eu tinha o meu pai do meu lado ali, cara, volta, vai trabalhar com isso, pô, você... E aquilo martelando, e eu, não, pai, não quero nada disso, vou fazer outras coisas.
E ele também sempre respeitou, mas nunca deixou de falar, vai trabalhar com isso, vai trabalhar com futebol. E tem umas fotos, né, dos atletas, dos meninos. né? Jefferson, fera, viu? Essa aí foi uma visita que eu fiz no Nacional de Minas, cara. Eles pediram uma ajuda, o presidente Mário, o treinador, e foi muito legal. Gabriel Reis, centroavante, também atua em Minas. Yuri, fera, viu? Mas parou, foi estudar, e eu dou maior valor quando o cara vai estudar, irmão. Sim. Eu me amarro, Felipe. Não é qualquer um, né? Que tem que ter coragem também. Sim, né? tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Kinup e Paulinho, nossos atletas. Paulinho não é meu atleta, mas o Kinup com a short número 7. Daniel. Volta Redonda. Isso, do Volta Redonda. Olha aí. Esse menino é lá de Belém, cara. Belém. Lá de Belém. Muito fera também. Álvaro. Alvin, outro garoto muito bom. Um meia. Esse que você levou pro Vila Nova? Isso aí. Tá no Operário. Esse aí é o João. O João tá no Volta Redonda, no Sub-17 também, um bom garoto. Mineiro também. Mineiro. Eu me dou bem com mineiro. É uma terra boa. Alvin também é mineiro, né? Também, né? Também é Então, mineiro. Então, Minas tem bastante talento. Tem, cara. Lá, né? E tem mesmo, Felipe. Tem, né? Tem muito, muito. Vou dizer pra você É uma que... terra boa aí pra... Boa. Muito boa. Porque eles parecem assim, Felipe, eles vêm com fome, com vontade, cara. Sim. Infelizmente, eu vou confessar uma coisa pra você aqui. No nosso estado, infelizmente, a dificuldade de você ter um garoto, pegar um garoto que de fato ele queira, cara. Tem esse problema, sabia? De mergulhar ali no propósito, né? Exatamente. Isso é uma coisa que, olha, e a tendência, eu posso até estar enganado, e eu gostaria de estar enganado, que isso não fosse aumentar. Mas hoje já não temos tantos campos como tínhamos antigamente. Faz então, sentido. esses jovens aparecer, meu irmão, olha... Tem que procurar mais, né? Tem que ir pro procurar interior, para uma cidade pequena, né? E fora que é aquilo, né? Tem que ter paciência para poder aguentar o processo. É muito fácil um jovem aceitar uma proposta que já brilha os olhos dele em termos financeiros. Agora, ele acreditar que ele pode acreditar tanto no agente, né, ali, o empresário, como também nele, e começar no clube menor, seja de uma segunda divisão, até terceira, sei lá, e ele ter disposição para poder esperar ir crescendo, né? É um processo mais árduo. Então, nem todos têm essa disposição e paciência, né? Para poder passar pelo processo. Essa é a questão. Você vê, Simone, que colocação pertinente a sua, cara. E essa é a grande realidade. Porque as adversidades, elas vêm. Eu estava ouvindo o Felipe falar com relação aos pais, o cuidado, os pais estarem envolvidos com os filhos. Tudo isso faz parte do crescimento do jovem que quer jogar futebol, que não é fácil. É uma dificuldade imensa. Eles acham que o glamour, né, dos grandes jogadores que chegam no top, chegam ao topo, pô, vou chegar lá também. Pô, mas até chegar é um processo violento, competitivo demais. E se eles não pagarem o preço, não chegam. Não chegam, porque você coloca um garoto no clube, um garoto que tem até potencial, esse garoto, ele vai ver a dificuldade que tem na posição dele 2, 3. O treinador muitas das vezes não gosta daquele perfil que é o dele, então tem que se desdobrar. Daqui a pouco, pô, não quero, não é o que eu quero. Isso acontece muito. Tudo em cima do que você falou, Simone. Verdade, infelizmente. É a questão de aguardar o processo. Suportar o processo e você, que sozinho ninguém faz nada, eu sempre digo e reforço isso, você se cercar de pessoas que te ajudem, que querem o seu bem e estejam de mão dadas para você sustentar esse processo. Você começa a jogar futebol com 7 anos de idade. Um exemplo, criança, iniciação, quer se divertir, quer aprender, e é o certo. Mas os anos vão se passando, e quanto mais vai passando, mais o funil vai apertando. Chega ali no sub-17, principalmente no 20, cara, até chegar lá já foram 10 anos. Sim. Olha quanta luta. E esse aqui com 10 anos era o craque. Pô, não tinha ninguém igual. Mas aí quando ele chegou com 14, 15, ele já não era mais o craque. Já tinham outros que superaram ele,
Ele já era reserva, às vezes não era nem relacionado. E para ele trabalhar isso na mente dele, pô, 3 anos atrás eu era o 10, era o faixa. Agora nem para jogo eu tô indo. O que aconteceu comigo? Será que eu desaprendi? Não, é processo. Você vai ter que remar mais um pouquinho, vai ter que ter mais força do que aquele que está na tua frente. Não é simples, meu amigo. Verdade, processo. Muito bem colocado. E até porque, você vê, hoje tudo precoce, né, cara? Hoje os caras estão aí. Teve uma situação aí, se eu não estou enganado, de um garoto de 11 ou 12 anos que saiu, acho que do Palmeiras, foi pro Corinthians, ou do Corinthians pro Palmeiras, com valores. Cara, então tudo isso, por ser precoce, os jovens eles são cobrados em demasia e muitas das vezes não suportam esse processo. Não suportam. E como você falou, a iniciação, cara, são crianças. São crianças que precisam se divertir. E os clubes, será que querem formar ou querem ganhar títulos? A qualquer custo. A qualquer custo. Entendeu? Então, assim, você está agenciando um jovem que é uma incógnita, se ele vai virar ou não. Você tem que dar esse suporte para o jovem, para os pais, que muitas das vezes não entendem do processo. Não é fácil, gente. Não é fácil. Verdade, que não é só você agenciar a carreira do atleta, você tem que também ter ali um agenciamento com os pais, né? Que é o principal, mas quando é menor de idade, que você tem que estar ali, né, se reportando a todo tempo, passar a credibilidade do seu trabalho e vice-versa, né? Porque é uma parceria, né? Sim. E aqui falando, né, de parceria, falando de agenciamento, continuando, quais são os princípios, né, os principais princípios e assim, objetivos da FCO 7 Esportes? E vocês têm diversos, né, atletas atuando no Brasil. E como é a visão de vocês com relação à atuação dos atletas no exterior? Vocês já têm algum? Ou como é a visão, caso não tenha, o projeto que vocês têm com relação à parte de agenciamento fora do país? Legal, Simone. Boa pergunta. Assim, ó, o princípio que eu sempre vou carregar é a transparência e a honestidade. É algo que eu não vou abrir mão, como eu falei anteriormente, que foram os aprendizados que os meus pais me deixaram. Entendeu? Então, assim, a FCO 7, ela vai seguir nessa linha da honestidade e da transparência. Por que a gente fala isso? Porque você vai conversar com os pais, com os atletas, você vai estar falando de sonhos. Sonhos deles, da família, nossos sonhos em vê-los crescer, despontar. Isso nós não vamos abrir mão. E são os princípios da nossa empresa. Transparência e honestidade. Com qualquer um. Seja outro agente, um outro parceiro, seja um pai, um atleta, vamos nessa linha sempre. E os nossos objetivos, nós pretendemos, no mais tardar daqui a 3 anos, tá com no máximo 5 atletas na Série A, fora as outras séries. Esse vai ser o nosso objetivo principal. Fora isso, termos 2 atletas, que aí você já está pensando bem lá em cima, nas ligas europeias, nas principais ligas. Top 5, ele top, que chama. Exatamente, porque isso, certamente você tendo isso, seus atletas estão brigando por seleção brasileira, que é o top do top. Então, os nossos atletas, e eu tenho certeza que o que nós estamos captando, eu não posso falar para vocês o que nós estamos, mas nós estamos caminhando nesse ritmo bem legal de pegar uns atletas aí que vão dar um retorno não só para a empresa, logicamente, primeiro para a família, que é o que nós sempre orientamos, que o atleta ele tem que ter esse entendimento, que quando ele chega, ele tem que priorizar a família dele. A família, muitas das vezes, eles não tiveram essa estrutura da família, mas o poder dar isso para a família é muito legal e nós, como staff, temos que estar sempre orientando eles nesse sentido. Então, esses são os nossos objetivos. Até então, nós não temos jogadores fora do país. Eu até coloquei um jogador fora do país através de um amigo, mas foi mais para ajudar o garoto do que eu mesmo conduzir a carreira dele, entendeu? Até porque ele já está numa idade legal, está na Polônia. Está na Polônia. Está na Polônia. Ele se tornou cidadão polonês. Que legal. Muito legal, foi muito bacana. Um garoto hoje está com 37 anos, mas uma pessoa muito bacana, muito legal mesmo. Tem a vida dele, sempre agradece a gente por ter... Alcançou os objetivos, Alcançou, né? E sempre agradece da gente poder ter dado esse suporte a ele, para ele seguir a vida dele.
E muito bom. Como você falou ali dos objetivos, né? A partir do momento que você firma atletas na Série A e, em consequência, aqueles que se destacam na Série A, abre a oportunidade de ir para o exterior. E aí você colocando um atleta ou mais numa liga desse top 5, seja ali Inglaterra, Itália, Espanha, enfim, França, já é uma sequência de abertura de portas, né? Sim. Que você conseguiu a Série A já deu uma grande vitrine, se destacou, que abriu na Europa. Daqui a pouco, pô, esse atleta é de quem? É da FCO 7 Esportes. Pô, como é que é essa empresa? Tem mais atleta para... Aí começa as oportunidades, né? E as coisas a caminharem de uma forma mais natural, né? E os sonhos chegarem aos seus objetivos. E com esses pilares que são fundamentais, né, para tudo, com certeza é daí para frente muito mais e Deus vai abençoar. Vai dar tudo certo. E você se lembra, Eli, como é que foi o primeiro contrato que você fechou com o atleta? Como é que foi essa sensação, né? Pô, cara, teve o primeiro atleta, foi uma situação assim, eu lembro dos detalhes, como é que foi essa sensação? Cara, muito legal essa pergunta. Pô, o primeiro atleta que nós fizemos isso foi com o Ademir, cara. E foi uma coisa muito bacana, porque você pegar um atleta desconhecido, né? Um time, o Ademir estava na Patrocinense e nós conseguimos... Né? CAP. Nós chegamos no CAP e olha como são as coisas. Eu estava assistindo Patrocinense e Atlético Mineiro. Felipe estava vendo o Ademir, rapaz, mas dá um sufoco no Fábio Santos, que na oportunidade era o lateral do Atlético. O Ademir naquela competição... ótimo lateral, né? Sim, e naquela competição ele fez 4 gols. Eu fiquei desesperado quando vi, vou te falar. Porque eu já estava inserido, que foi em 2018, né? Sim. Foi o início de tudo. E eu liguei para um amigo que tinha um outro atleta nosso modo de dizer no CAP, que era o Mário César, e falou que ele não tinha empresário, e ali nós começamos, e fomos até Patrocínio, e ali nós começamos a trabalhar o Ademir, e foi uma sensação, eu vou te falar, depois que nós conseguimos colocá-lo no América, uma sensação espetacular, um prazer, porque você vê nascer aquilo que você tanto rejeitou, né? Porque sim, você lutou contra, lutando contra de voltar a mexer, trabalhar com futebol, e quando aconteceu isso foi um prazer imenso, cara, uma coisa muito satisfatória em ter um Ademir hoje jogando uma Libertadores, tendo uma oportunidade na vida dele de família, de tudo, de estrutura, é muito gratificante isso. Porque... Complementa, Simone. Não, exatamente, porque assim, não é só uma questão comercial, isso é complemento, mas é uma questão de realização. Eu acho que essa satisfação interior que ninguém consegue alcançar, só cada um que passa a experiência sabe. Imagino que ainda que você conseguisse transmitir em palavras para tua esposa, sei lá, para tua família, enfim, para quem quer que seja, você talvez não conseguiria reproduzir isso de tamanha forma como estava ali dentro, né? Porque você vê ali que tudo é um propósito, né, de vida, né? Ainda que você tenha rejeitado, tenha tentado adiar esse sonho que Deus colocou, quem sabe que ele faz tudo e é do jeito dele, não do nosso. E aconteceu, né? E tá aí, né? Graças a Deus, fluindo, crescendo e muito mais, né? Tem a fazer. E o legal, né, que você assistindo a um jogo na TV do Campeonato Mineiro, assim como qualquer pessoa que ama e gosta de ver futebol, ver vários jogos, aí você, caramba, esse atleta aí chamou minha atenção. Pô, bom ele, hein? Caraca, rápido, habilidoso, que no caso era o Ademir. E depois de um tempo, você conseguir, caraca, eu vou correr atrás. Tem empresário? Não tem? Você, vamos dizer assim, presenciar, vivenciar a evolução do processo. Onde ninguém estava conhecendo o Ademir, você, pela TV, se interessou, foi a Patrocínio, uma cidade do interior, e hoje o Ademir está no Bahia, passou pelo América Mineiro, se destacou muito, no Atlético Mineiro foi campeão também, agora no Bahia ali, Bahia numa ótima fase, o Ademir também fazendo uma ótima temporada, já não é a primeira. Então, assim, cara, é muito gratificante, né? Você, cara,
É uma realização, né? É tipo um trabalho de um garimpo, né? Você vai descobrindo tesouros, né? Você vai descobrindo joias e joias que são talentosas, e ali você, conforme vai descobrindo, você fala assim, poxa, que bacana. E aí, às vezes, naquele bastidor que ninguém viu, como era o caso da Ademir, hoje em dia todo mundo conhece a Ademir, mas só de ter ali o prazer, como você, né, tem vários outros atletas de falar, poxa, eu encontrei esse tesouro aí, esse sonho aí, graças, né, a Deus, eu consegui fazer parte, né, de proporcionar uma qualidade de vida, uma vida melhor para uma família, para uma pessoa, realizar um sonho. Acho que isso aí realmente não tem preço, né? Não tem, Simone. E assim, você descrever isso, né, naquele momento, realmente cara, é sem palavras, porque assim, é você pegar essa joia bruta e você lançá-la e moldá-la ela e ver ela brilhar, cara. E é muito legal. E vou falar uma coisa pra vocês, o Ademir é um cara 100%, profissional fora de série, cabeça alto nível. O Ademir, assim, é um achado, porque o Ademir não teve base. Jogou em alguns clubes, mas fala assim, pô, aquele jogador que passou por um clube X, que teve uma base boa, não foi o caso dele. Então, a superação dele, a história de vida do Ademir é muito boa, é muito bacana. E, assim, eu fico muito feliz em poder fazer parte disso, de uma forma, assim, uma coisa que eu sinto foi porque o meu parceiro, o Cláudio, veio falecer antes de tudo isso, sabe? A pessoa que estava do meu lado. E a única coisa... E o meu pai também, né? Que Tanto incentivou. Tanto insistiu, mas eu tenho certeza que a gente, na nossa vida diária, com as pessoas que estão ao nosso redor, conseguem ver e a gente consegue transmitir para eles a nossa alegria de estar trabalhando da forma que nós estamos e alcançando os êxitos que temos alcançado. Que bom. Parabéns, que legal. Eli. E assim, você vê assim, quais seriam os principais erros, né, que você analisa e verifica do início da sua carreira, que eu digo, né, como agente, e que hoje você usaria como base para aconselhar as pessoas que desejam seguir essa carreira e estão começando agora? Então, Simone, eu acho que no início de tudo você erra muito, né? Até você conseguir... Até hoje nós erramos, nós nunca vamos ser 100% de acerto. Mas eu acho que o acreditar no início em algumas pessoas foi uma das coisas que eu mais errei, sabe? Eu não brigo com ninguém. Eu digo que no meio do futebol você não deve brigar com ninguém. Até porque nós não temos amnésia. Então, a coisa que eu mais me recordo e trago para vocês é isso. É o acreditar demais em algumas pessoas no meio do futebol, que hoje eu já não faço mais. O caminhar, o amadurecer dentro da profissão, ele começa a te dar essa casca, esse respaldo para você separar as pessoas que você consegue ver que são pessoas do bem, que você busca informações, que pode estar do teu lado em algum outro negócio. Hoje eu consigo ter essa separação, ter esse entendimento disso. Bacana, isso é importante. A questão da confiança, né? Isso é fundamental, é aquilo. E ainda mais assim, né? No começo, né, da carreira que você está conhecendo o mercado, tá ali avaliando pessoas que às vezes estão até mais tempo do que você, e às vezes se aproveitam de uma oportunidade, né? Às vezes pela inocência, né? Que infelizmente acontece, né? Que existem muito isso. Mas é aquilo que você falou, tudo serve como experiência, como aprendizado, né? É aquilo, claro sim, que a gente tem que saber, como a gente estava conversando no bastidor, né? A gente tem que saber analisar, né? De fora a situação para poder saber até onde a gente pode ir. Sim, confiar nas pessoas, mas saber até que limite, até onde eu posso ir, né? Saber essa limitação. E isso que você falou ali, a Simone complementou, a confiança, né? Você, todo início de trabalho, você quer dar... Não que depois você não vai dar o seu melhor, você sempre vai buscar dar o seu melhor, mas no início você quer mergulhar, cara, eu quero fazer parceria, eu quero, eu tô com esse jogador, eu quero gerar resultados, né? Pro atleta, pra empresa. E aí, às vezes, nessa euforia, você acaba querendo acelerar processos. Você, às vezes, quer sair do ponto 2 para o 10, sendo que entre o 2 e o 10 tem diversas etapas onde você vai ter que aprender. Deixa eu mapear mais, deixa eu observar mais, tudo no seu tempo. Isso vem com a maturidade, com o passado
dos anos ali, né? Que você vai evoluindo, mais no meio do futebol, como em outro também, mas o futebol muito, vão ter aquelas pessoas que são aproveitadores, né? Que vão ver a tua, entre aspas, fragilidade. Pô, esse cara tá começando agora. Pelo que eu tô vendo aqui, deixa eu ver quais atletas ele tem. Aconteceu contigo também, né? Exato, Felipe. E assim, aí você começa a ser respaldado quando você tem um atleta no porte que você tem o Ademir, que está numa Série A disputando, passando grandes competições, eles começam, na realidade, a te ver com outros olhos. O respeito aumenta. Então, assim, você começa a receber mais materiais, as pessoas começam a te procurar mais, e em cima do que você falou, que a Simone também falou, você começa a separar, você já não... Aquela imaturidade, ela já não faz mais parte. Esse espaço que você bem colocou, do pulo do 1 ao 10, nesses intervalos, você já não vai direto. Você começa a ter noção de tudo isso que você está fazendo, passo a passo, tudo que você vai fazer, quem está chegando, quem quer chegar, de onde vem, por que está vindo. Então, tudo isso, nessa caminhada, nós aprendemos e vamos aprender muito. Eu tenho meus parceiros, que não poderia deixar de citar, Alexandre Soares, um amigo que também faz parte do staff do Ademir, o Gomes, Dudu, Eduardo Cooperman, pessoas que estão no meu dia a dia, de amigos, de honestas, pessoas que estão no meio do futebol, mas são pessoas maravilhosas. Endrigo Ticiano, Diogo e outros que vão estar chegando, que nós vamos saber sempre separar, sempre tratar como merece. Essa é a grande realidade. Porque o futebol, infelizmente, como em todas as profissões, ele tem os bons e tem os maus. Com certeza. Né? Isso faz parte. Então, nós vamos saber conduzir sempre da melhor maneira. Como eu falei anteriormente, eu não tenho amnésia, né? Mas não brigo com ninguém. Perfeito. Tá certo. E chegando aí o momento resenha, né? O momento de descontração, desse inteirinho de atleta, né? A época que você jogou futebol, até a época atual de agente, né? Esses anos aí que você já está atuando. Conta alguma coisa engraçada, alguma história que você fala, cara, só de lembrar, meu irmão, é risada na certa. Boa. Cara, conta aí pra gente. Boa. Teve um episódio, cara, que assim, eu tenho um amigo meu, um sócio, que ele é o coração desse tamanho, cara. E, jogador, rapaz, olha, jogador. Jogador. O telefone tocou à noite, né? Ligando toda hora, eu vi que era ele, mas eu falei, pô, que esse camarada quer agora? Eu falei, não vou atender. Mas insistiu, atendi. Fala, meu, o que foi? Pô, ele aconteceu um negócio aqui, eu não sei como é que eu faço. Falei, o que houve? Pô, o jogador tá me ligando aqui, cara, que tá dizendo que vão matar o irmão dele se ele não der um dinheiro, cara. Pegou um dinheiro com a agiota, se não der. O jogador não tinha irmão nenhum, meu irmão. Eu conheço ele desde longas datas, nunca teve irmão. Eu falei pra ele assim, Guilherme, pô, Guilherme, faz o seguinte, fala pra ele mandar os caras matar o irmão dele, meu irmão. O Guilherme riu pra caramba. Pode matar. Falei, pode matar. Pô, que isso? Falei, Guilherme, ele não tem irmão nenhum, Guilherme. Ele tá querendo um dinheiro, Guilherme. Aí nós rimos pra caramba, foi um fato que aconteceu. Era um trote, né? Trote, cara. E nós rimos, sempre que a gente bate esse papo, a gente ri desse caso. Eles são demais, eles são os artistas. Não, eles No vão momento tentando é trágico, mas até pra você, ver a brecha né? que você dá. Sim. Ainda bem que o rapaz não tinha um irmão desconhecido por Sim, aí, que senão ia morrer, né? É verdade, mas foi muito engraçado, porque assim, eu já conheço, pô, A comigo há muito família, tempo, conheço a família. essência, né? Eu falei assim, ó, qualquer dúvida tu liga pra mãe dele, pô, porque ela vai confirmar que não tem irmão de fato, cara. Foi como o Simone falou, um momento trágico, mas no final nós rimos pra caramba, foi... Cara, que eu me lembro, legal, inusitado foi isso, cara, que serviu. E eu falei pra ele, pô, para com esse coração gigante, meu irmão. Ele já Ele queria... já ia amolecer, né? não, E é já nessa ia- que ele se aproveita, Já né? ia amolecer. Já ia cair no golpe. Pô, R$1.500. Já pensou se você meu não irmão. atende, de repente ele até... Se você ele não ia acabar atende. fazendo. R$1.500 final de semana, Grande o cara tava em casa, probabilidade. Felipe. Caraca, Pô. meu irmão. Grande probabilidade dele O perder quê? esse dinheiro se Ia não tivesse perder, atendido. Com salvou, toda certeza, salvou. com toda Verdade, certeza. salvou 1.500 do bolso dele. Trágico, mas cômico depois.
E deu certo, né? E você já compartilhou com a gente um pouquinho de como que foi, né, conhecer o Ademir, né, que foi ali pela TV, e você foi lá, né, no clube para poder encontrar essa joia rara. E assim, teve mais alguma coisa desse bastidor, desse encontro, de como que vocês se conheceram, algum momento assim especial, algo marcante que vocês vivenciaram, quando você lembra, pô, isso aqui foi uma história que marcou a minha história com a Ademir, seja dentro ou fora de campo. Que momento que você pode descrever assim como o mais marcante desde quando vocês começaram essa parceria? Legal, Simone. Assim, no nosso primeiro encontro, eu fui ver quando nós fomos ver o Ademir jogar, depois nós reunimos numa pizzaria. No início de tudo, o Ademir, ainda com aquela roupa de viagem, né? Tem umas fotos aí deles, né? Dessa parceria aí, depois tem compartilha. Tem a foto aí com o Ademir, aí, com ele. Só que aí passou. Essa é outra, pode Esse passar. é outro. Varley, treinador, gente boa. Aí. Os colegas, os meus parceiros falam, pô, o sorriso do Ademir quando tá contigo. Não fica com ciúme, não, pô. Então, Bacana. assim, o Ademir, nesse dia, ele estava sendo muito assediado por outras pessoas para conduzir a carreira dele, né, Simone? E nesse momento nós estávamos numa pizzaria com barulho, né, aquela coisa, e sentado, e eu esperei uma oportunidade e perguntei a ele qual era o sonho dele. Né? Ele falou que o sonho dele foi uma coisa muito legal. Ele falou, o meu sonho é jogar na Série A. Quero jogar na Série A do Brasileiro. E tinham oferecido para ele um carro, um certo valor. E nessa oportunidade eu falei para ele assim, carro eu não tenho dinheiro, eu não tenho um carro para te dar, nem dinheiro para te dar. Mas o teu sonho eu posso ajudar você a alcançar. E através disso você vai ter carro, você vai ter dinheiro. E isso foi algo muito marcante, muito legal, uma coisa que ficou marcada, e nós conduzimos a carreira do Ademir. Ele também confiou, que foi muito, isso é muito importante de falar. Ele acreditou naquilo que nós falamos. O Mário César, que jogou com ele, também foi fundamental para que tenha acontecido essa parceria, que o Mário falou muito bem da gente. E também não podia falar o contrário. Mário, e deu no que deu. E outro momento também muito marcante, Simone, eu vou falar para você, foi 2020, onde o Ademir muito bem ajudou o América Mineiro nas semifinais da Copa do Brasil. Momento marcante, ele ajudando o América numa vitória contra o São Paulo de 2-0, onde ele fez 2 gols. E o América Mineiro, depois de 100 e poucos anos, voltou a disputar uma Libertadores. Coisas marcantes que nós vivenciamos juntos, que naquele momento as lágrimas vieram, porque assim, naquele momento foi o ápice da nossa parceria, da nossa cumplicidade, sabe? Eu tenho um carinho muito grande por ele, como eu sei que ele tem um carinho muito grande por mim. Muito bacana. E essa frase que você falou, eu não tenho um carro, eu não tenho um dinheiro, mas eu posso realizar o seu sonho. E é isso, e é aquilo, é parceria, confiança é isso, é dar o match, né, como chama. Ele confiou em você e você nele, e deu essa parceria extraordinária que aconteceu. E realmente é isso, porque um sonho, ele não tem preço, né? É o que você falou, através dessa realização desse sonho, você vai almejar as outras coisas. E tudo passa, né, nessa vida, né? A gente sabe que teve já grandes atletas que tiveram uma carreira tremenda, tiveram muita condição financeira e que hoje, infelizmente, não geriram a carreira da melhor forma, que acaba, infelizmente, perdendo tudo que conquistou, né? Como se fosse um castelo de areia. Então, assim, é muito mais do que conseguir conquistar só algo financeiro, é você ter uma mente forte, é você ter ali uma família como base, acima de tudo você colocar Deus ali como uma prioridade na tua vida, que isso daí é fato. Se não tiver à frente, nada funciona. Então, assim, são pilares, né? A gente colocar sempre a mão de Deus, a gente sempre pedir ali, ter o auxílio, o aporte da família, isso é importante, eu tenho certeza, provavelmente, que ainda que ele não tenha tido, às vezes, uma família, não sei se próxima ou não, mas, de certa forma, às vezes é um amigo, né? Como você, é um agente, é um amigo que Deus coloca no caminho para poder estar proporcionando esse suporte, e por aí vai. Então, assim, essa frase realmente marca até pra gente estar conhecendo da história aqui agora, que essa parte de realizar sonho é realmente algo que não tem preço e com certeza foi fundamental, né, assim, para a carreira dele. Eu, em cima do que você está falando, quando eu vou conversar com o atleta ou com os familiares dele, o que pesa muito para mim é a realização dos sonhos. Porque assim, e geralmente esses jovens que estão buscando dentro do futebol uma mudança de vida, são sonhos. São sonhos.
E muitas das vezes eles são enganados. Infelizmente, nesse meio do futebol, você vê, vira e mexe tem uma notícia de que o cara se diz empresário, pega o jovem de tal lugar, leva para tal lugar e ele fica ali largado. Então, assim, é algo que nós temos que ter muito cuidado. E quando você pega um jovem, que na época, como o Ademir, ainda jovem, mas ele acredita no que está sendo proposto para ele e você mostra para ele, como você bem falou, a gente coloca Deus à frente de tudo. A nossa vida ela é gerida por Deus. Do contrário, nada disso também teria acontecido. Então, é muito importante que os familiares eles tenham esse entendimento dos sonhos. Porque muitas das vezes são sonhos que viram pesadelos. Pesadelos para os familiares, para um jovem que se torna frustrado, se desvia, vai para fazer outras coisas que não são coisas honestas. Então, assim, temos que ter muito cuidado com tudo isso. Então, a gente alcançar isso que nós alcançamos, sem sombra de dúvida, é a realização de um sonho. E um adendo, né, a tudo isso, falando ainda do Ademir, desse momento, ele, naturalmente, ele olhou assim, esse cara, ele está se importando comigo. Ele perguntou qual é o meu sonho, ele não está me vendo como uma mina de dinheiro, como uma mina de ouro. Uns me ofereceram X reais, X mil reais, outros me ofereceram carro, mas ele se importou. O que você quer? Qual é o teu sonho? Isso certamente fez muita diferença na visão de como o Ademir enxergou o trabalho de vocês, né? Esse cara vai se importar comigo. Ele vai me proporcionar uma parceria onde a gente vai caminhar junto. E não só visando o ganho financeiro. Então, você, como bem colocou ele, vocês trabalham com os sonhos, né? Que muitas das vezes acabam virando pesadelo. E quando esse pesadelo ocorre, em alguns casos, acaba sendo até irreversível na vida do atleta, da criança, do jovem ali, né? Pô, muito bem colocado, Felipe. É a realidade, cara. Muitas das vezes que esses sonhos não são realizados, eles se tornam pesadelos e para reverter um quadro desse é muito difícil, cara. Então a importância da família fazer parte disso. Eu trabalho juntamente com meus parceiros assim, cara, sempre colocando a família a par das coisas. Ó, tá acontecendo isso, aquilo outro. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Até porque, assim, muitas das vezes esses jovens, eles não dão tanta atenção à palavra de um pai quanto eles dão à palavra de um agente. Porque eles confiam demais no agente. Porque eles acham que o agente é aquele cara que está ali, que vai dar para ele todas as condições que ele precisa. Quando, na verdade, ele tem que estar colado com o pai, com a mãe. Sabendo que ele tem do lado um parceiro que o agente pode se tornar um parceiro, um familiar, uma pessoa que pode ajudar a conduzir a carreira dele. E uma coisa que eu sempre digo para eles, cara, eu nunca vou querer mais do que eles, Felipe. Se eles não quiserem, eles vão ficar no meio do caminho e nós vamos seguir a nossa vida também. Porque é muito importante o cara querer mais do que todo mundo. Porque eu digo para eles que o artista são eles. Eles que fazem a coisa acontecer ali nas quatro linhas. A performance deles propiciam os agentes novos contratos, renovações, alterações contratuais, se eles performarem. Não adianta querer fazer do agente uma bengala, uma muleta, não adianta. Esse tipo de atleta com essa linha de raciocínio, e tem muito, viu? Tem muito. Como também tem muitos pais, vou falar para você que tem muitos pais chatos. Normal, infelizmente. Infelizmente, e isso atrapalha muito a carreira do menino, do atleta. Eu vi um episódio aqui do programa que eu achei muito legal, até saindo um pouco, foi logo no começo, falando do futebol feminino. Foi com o Anderson, futebol e com a Lia. Pô, bem no começo, né? Isso. Bem no começo. Pô, muito legal. Você imagina, eu não trabalho ainda com nenhuma menina. Eu até tive pedido pro Japão uma vez um atacante. Eu até indiquei através de um amigo. Mas eu digo para você imagina, nós falando dos masculinos, dos meninos, você imagina a dificuldade das meninas. Ainda maior, né? Ainda maior. Então, se os meninos podem ter também uma assessoria legal, é muito legal quando se tem umas meninas para serem bem assessoradas. Porque é algo que, no meu entendimento, o futebol totalmente apoiado, masculino, isso, e o futebol feminino
até que melhorou um pouquinho. Evoluiu. Na força, né? Na base força, Na marra. Na marra, diz. sim. Isso. Mas que precisava muito e precisa muito também de ter as meninas assessoradas, cara. Até porque tem surgido tantos talentos, né? Você assiste às vezes aí a Série A do Brasileiro. Vira e mexe, eu tô em casa com meu filho brincando assim, tô passando os canais, pô, futebol feminino eu paro, assisto, né? E agora com a Série A vários clubes estão podendo disputar, né? E você consegue ver talentos, né? Tá passando por um processo de reformulação, a seleção brasileira também, Sim. que inclusive foi medalha de prata agora na última Olimpíada. Infelizmente, mais uma vez, por um mínimo detalhe não veio ouro, né? Cara, dessa vez achei que viesse, mas realmente o futebol feminino precisa, já tá tendo, mas ainda precisa de mais suporte, de mais apoio, né? E essas meninas que vão surgindo aí, o futebol feminino, se você for ver, óbvio, Estados Unidos, né? Sim. É o pilar, tem muito mercado, mas a Europa está com muito mercado para o futebol feminino. Tem várias brasileiras atuando na Europa, na Espanha, na Itália, na França, na Inglaterra. A Premier League feminina está crescendo. Então, se você pega uma menina aí numa quadra, num campo, numa comunidade que tem talento, vale a pena investir também, porque vai ter mercado. Que Isso também, aí. desculpa, Simone, que também são sonhos, cara. Com certeza, do é isso que eu mesmo ia falar. jeito. Exatamente. Ainda são sonhos com sonho um pouco mais de permanece. obstáculo, né? Exatamente, com Exatamente. muito mais obstáculos, muito mais. Eu digo por mim, né? Eu sou da época da Marta, tenho 39, a Marta também, Cristiane também, tudo da mesma geração. Tipo assim, e na nossa época, para poder conseguir seguir carreira, tipo assim, é chutar o balde para tudo, não tem como ter escola, esquece escola, ou você mergulha de cabeça ou fica. Eu, particularmente, escolhi estudar, porque não tinha como fazer as duas coisas, não tinha como. Bem feito, né? Bem feito, não tinha como, infelizmente. Ainda mais há 39 anos atrás. Hoje em dia ainda dá, mas lá atrás ainda não dava. Ainda mais porque as oportunidades de clubes eram muito menores, não tinha muita opção de clube feminino. Então, assim, hoje em dia, claro que melhorou muito, mas pode muito mais. E você falando dessa parte de agenciamento de atletas, realmente a gente vê que as portas ainda estão muito fechadas para o futebol feminino e é de grande importância ter essa credibilidade, acreditar nas meninas. A gente sabe, claro, que às vezes uma mídia, uma repercussão, às vezes é porque o futebol ele tem esse machismo, ainda que fale que não, mas tem essa cultura, tanto que o futebol feminino ficou proibido de atuar por muitas longas datas, né, lá atrás. Então a gente já vê que a mulher, até então naquela época, era vista como uma dona de casa, você tem que ficar atrás do fogão, mas hoje em dia a mulher, ela tem que estar onde ela quiser estar, porque a oportunidade é para todos. Então, acho que isso é importante, a sociedade ela crescer, ela evoluir. Então, a parte profissional ela tem que estar em aberto para todos. Então, assim, a parte do agenciamento é sim importante, porque eu já tive amigas, né, até mesmo agora recentemente meninas que eu conheço muitas que ainda atuam, que tiveram oportunidade, foram para fora, ficaram de fato largadas, tiveram dificuldade, às vezes para poder viajar, tinha que ter ajuda de amigos, para poder viajar, para voltar tinha que ter ajuda de amigos. Então, assim, teve propostas furadas de empresários, então isso é muito triste. Isso daí não acontece. Empresários, né? Isso não acontece só no feminino, mas eu tô trazendo pro feminino porque realmente o leque é um pouco mais fechado para elas, né? Pra gente, eu digo pra gente. Então, assim, é importante sim, tem muito talento por aí. Fora que o futebol feminino tá sendo muito reformulado. A seleção dos Estados Unidos também foi muito reformulada agora recentemente. Várias atletas de grande escalão, né? Como a Ripnoi também. Todo mundo tá ali, tipo assim, aposentando. A Morgan, né? A Morgan, a Marta, olha essa geração toda aposentando e isso tem que ser reposto. E os talentos estão aí, em algum lugar, para ser encontrados e depende, né, dessas preciosidades que são os agentes para poder chegar e pessoas sólidas, pessoas com caráter, como você, como diversos outros também, pessoas que a gente conhece que atuam também nessa missão para poder fazer esses talentos e esses sonhos, né, acima de tudo, serem realizados. Então, assim, a gente tem que acreditar no futebol feminino e a Copa tá aí, né? Vai ser aqui no Brasil. Agora falta 2027. 2026. É 26. É 26? É 27 é masculino, né? 27 é o isso. feminino. E 27 feminino. Aqui no Brasil. E aqui no Brasil, olha que oportunidade grandiosa, vai ser na nossa casa. E a gente ainda tá nessa reformulação da seleção. Quem vai ser a camisa 10? Quem vai ser a próxima Marta, tá entendendo? Então, assim, tem a Giovana aí, né, que tá despontando, mas é um fenômeno. Tá no processo. Tá no processo. Várias outras meninas também que estão aí, né, sendo aí descobertas. Então, assim, a nossa seleção
seleção, ela tá em total reconstrução, né? E a gente tá nessa grande expectativa para a Copa do Mundo, que vai ser no Brasil agora em 2027. E vai ser, assim, uma surpresa, porque a gente vai saber como é que vai estar essas peças, né, montadas, unificadas, para poder ter esse retorno sólido. Porque não é só o Brasil que está em reformulação, é os Estados Unidos, que também é a maior seleção, né, de futebol hoje em dia, é uma das maiores, né, vamos dizer, fora outras mais. Mas, assim, a maioria das seleções estão reformulando, né, porque as grandes atletas estão, né, agora indo para fora das 4 linhas, né? A maioria já está aposentando. Então isso tem que ser reposto. E tá aí o celeiro para poder ser encontrado, né? Dependendo da gente para isso. E assim, Simone, em cima do que você está falando, da Copa do Mundo que vai ter, eu fico imaginando, assim, o evento, ele vai acontecer. Meu modo de ver é após a Copa. O pós. Entendeu? Porque nós sabemos que a Copa do Mundo tem aquele movimento todo. Hoje em dia, como melhorou muito essa questão da mídia. Transmissão. Tudo. Então, evoluiu. Houve uma evolução no futebol feminino. Mas o meu modo de ver é o pós. O que vai ficar? O que de fato vai ser feito? Entendeu? Porque eu volto dentro da nossa profissão. São os sonhos. São os sonhos das meninas, são os sonhos dos meninos, sonhos. Isso eu estou falando de sonhos que mexem com a vida deles. Nós trabalhamos no meio do futebol, nós sabemos como é que é isso. Então, o pós, como será o pós? Eu torço que o pós seja alguma coisa dê uma guinada muito favorável para o futebol feminino. Eu espero, entendeu? Porque voltando para a nossa área mesmo, hoje o masculino evoluiu, melhorou, as SAFs estão aí. Muitos clubes, nós estávamos falando isso, Felipe, muitos clubes que outrora tinham seus glamour, hoje em dia... Tradicionais, hoje em dia, já não... Esquecidos. Né? Então, assim... Com torcida. Esquecidos. Então, nós estamos vivenciando isso. Nós estamos vendo isso acontecer. E se os clubes não se estruturarem, a tendência, de fato, é cada vez mais eles irem desaparecendo. Essa é a realidade. Infelizmente. Eu vou voltar numa situação, até do episódio que você teve, acho que o JP, né? JP foi o do intercâmbio. Foi o último episódio. Pô, algo espetacular, que nem todos os jovens têm essa visão para o intercâmbio. É algo fantástico que ele pode aliar os estudos com uma profissão, seja no basquete, seja no futebol, seja no... Isso. Pô, não faltam modalidades. Faltam modalidades. Oportunidade. Essa oportunidade que o JP e a empresa proporciona, ela é algo, muito bacana. Verdade. Fantástico. E meus parabéns por vocês trazerem pessoas como o JP, que tem esse campo que pode favorecer muitos jovens. Obrigado. Verdade. Nós buscamos, né, Simone, diversificar o máximo possível aqui com os convidados, os temas, né, nos Manos da Bola. Já trouxemos de tudo, né? Agora a gente, né? Treinador de futebol feminino, me ajuda aí, preparador físico. Futevôlei. Ex-árbitro. Vai vir muita gente aí. Mentoria com a doutora Maria Angélica. Parte ali mental, né, psicológica dos atletas. E aí, seguimos aí, vai ter muita novidade nessa terceira temporada que está iniciando com o Eli. Agora chegando ao quadro Tabelinha com os Manos. Está preparado? Amanda, vambora. Vai vir chumbo grosso. Opa. Fabinho, pode botar a vinheta pra gente aí, Fabinho, por favor. Beleza? E seguindo, vai ser papum. É jogo rápido. A gente vai falando aí sobre as características de um atleta, vai ser a sua escolha. Pode ser atleta que já jogou, ou que está atuando no momento, ou que tenha parado recentemente. Enfim, vai de você. Eu vou falando as características, vai falando atleta tal. Beleza? Fechado. Então, falando de futebol, um atleta com personalidade. Gerson, Flamengo? Gerson, Flamengo. Visão de jogo. Everton Ribeiro. Raça. Gregory, Botafogo. Isso. Velocidade. Ademir. Ademir. Fumaça. Ademir, pô.
Finalização. Pedro. Drible. Estevão. Ih, talentoso. Muito. Liderança. Felipe Luiz. Dentro e fora de Dentro campo. e fora de campo. Felipe Luiz. Cabeceio. Veguete. Ih, faz gol demais. Faz de gol cabeça. demais. Aquela cabeça. Bem preparado. É isso aí. Força. Hulk. O E nome pra já diz. fechar, carisma. Não podia deixar Davidson, né, cara? O Davinho é uma figura. Caraca, Davinho, rapaz. cara. Eli, tá de parabéns, Eli. É, Arrebentou, mesmo? cara. Pô, Nota 10. eu acho que esses craques aí vão pra seleção, não vão não? Caraca. Vamos montar a seleção aqui. Pô. Tem quase a quantidade aqui, Tem. ó. São 10. Aí, ó. montou um De time. linha já foi, só faltou Pô, o goleiro. bacana. E agora, então, já que faltou um goleiro craque aí que jogou goleiro ou que esteja atualmente. Cara, eu vou te falar, eu acho o Everton do Palmeiras. O Everton. Fera. Garra muito, né? Muito fera. Eu gosto muito dele. Então, o Eli passou Essa com seleção louvor na aí tabelinha com os passou. nomes. Caraca, aí me surpreendeu. Aprovado. Aí, galera, o que vocês acharam dessa Aí. tabelinha? Se fosse vocês aqui, quais seriam os craques que estariam com essas valências aqui, com essas qualidades? Conta aí pra gente. Concorda Compartilha. com ele? Bota nos comentários aí. Vambora. É E legal. segue o fluxo. Vamos que vamos. Agora, E a tabela é contigo. Já foi Não a passa a tabela. bola ainda não. Ainda não comigo? É. Então vamos lá. Em que momento você percebeu aí, é claro que você contou um pouquinho da história do Ademir, né? Que ele tinha um potencial de chegar na Série A, de atuar por clubes grandes, né? Como ele atuou pelo América Mineiro, que é um clube grande do Brasil, depois Atlético Mineiro, atualmente no Bahia, que está muito bem. Onde é que você falou, cara, o Ademir, eu enxergo nesse menino um potencial realmente para jogar na Série A. O que é que você viu nele? Assim, Felipe, eu vou voltar quando eu vi o Ademir jogar contra o Atlético Mineiro. Porque, assim, nós temos que ser muito criteriosos, né? Então, você faz parâmetros de jogo. Pô, você vê um jogador canhoto atuando pelo lado oposto dele e isso chama a atenção. Falei, naquele momento, eu não me recordo de ver nenhum outro jogador atuando do lado oposto. Eu não me recordo. E foi isso que me chamou a atenção. Falei, pô, esse garoto ele tem potencial para estar jogando um time de ponta. E aí, sabe o que acontece? Você, quando vai conversar com o jogador, mesmo ele ainda tímido, você consegue extrair dele que, de fato, ele é um talento que quer chegar nesse nível. Porque muitas das vezes você vai conversar com um atleta, com um jovem, alguma coisa, e às vezes ele é empolgado. Não era o caso dele. Não tinha empolgação. Tinha fome, certeza do que ele queria. Isso que me chamou a atenção. A nossa atenção, ela acabou que ficou muito focado nisso, naquilo que ele queria. Ele não queria passar um período de adaptação apenas e chegar num clube grande, não. Ele queria estar no clube grande. Era o sonho dele. No entanto, ele falou, o meu sonho é jogar a Série A do Brasileiro. Então, quando você se depara numa situação dessa, você fala, não, vai chegar. E mesmo sem ter tido base. Que é ainda mais difícil. Que ainda é mais difícil. É aquilo 1 em 1 milhão, 1 em 1000, que nem aquele centroavante também que jogou no Inter. Leandro Damião. Também não teve base. Michael. Bruno Henrique. Basicamente. Também veio de Minas, né, Bruno? Tá, aí você vê. São poucos, são raros. E são situações que acontecem de fato raramente. Mas precisa de alguém para acreditar, né? Exatamente. Porque aí o cara já não teve a base. Tem muito talento. Mas aí é o que acontece, eu até postei um vídeo umas semanas atrás falando sobre esse tema. No Brasil, a gente tem uma cultura indevida, no meu ponto de vista, de qual é a idade do atleta? 20? Meu irmão, tá novíssimo. Mas numa naturalidade aqui, numa visão do Brasil, já estourou. Se não aconteceu nada com 20, 21, acabou. Vai estudar, vai trabalhar, mesmo sendo talentoso, não. Na Europa, nós temos aí a cultura de ainda ter categorias sub-23, porque nem todo atleta
guardadas as devidas exceções, um Estevão, um Neymar, um Endrick, que os moleques estouram com 17, são fenômenos, a grande maioria vai ter um ápice da maturidade com 22, 23. E aí se você pega um cara com 20 e fala, pô... Tá velho. Não vai dar não. Cara, quantos e quantos talentos são jogados ali pro esgoto porque fizeram 20, 21 e não brilharam os olhos dos agentes ou do clube, ou seja lá de quem for. Verdade, Felipe, muito bem colocado. E olha que eu não coloquei o Neymar no drible, né? Eu coloquei o Verdade, Estevão, né, verdade. É. Mas isso que você falou é muito importante, cara. São jovens, eles com 20 anos, pô, tá velho. Como é que tá velho? Como cara? isso? Como que pode isso? Mas é o que tá acontecendo hoje em dia, tudo precoce. Os garotos de 12 anos, cara, querendo pagar, pô, pra poder... Isso, Imediatismo. esse imediatismo, ele é prejudicial pros jovens, no meu entendimento. Para os jovens. Porque aquilo que nós falamos, Felipe, o que o clube quer? Ele quer formar ou ele quer ganhar título? Esse jovem que muitas das vezes passou num clube grande, vamos dar um exemplo, passou num Palmeiras, aí bateu 18, 19, foi dispensado. Ele não maturou, mas talvez com 22 ele vai maturar e o Palmeiras vai comprá-lo. Por 3, 4 vezes ou mais o valor Entendeu? que liberou. E isso acontece. É. Isso acontece. Então você tem que ter essa paciência. Eu, quando chega para mim um material de algum jovem nessa faixa, 21, 22, uma passagem num clube grande ou não, mas que eu vejo potencial dele, e você pode ter certeza que eu abraço a causa. Eu vou oportunizá-lo. Vou dar essa oportunidade, vou abrir, vou fazer meus contatos e vamos colocar no mercado. Assim, viver um lápis aqui, tá até quem tá ao vivo assim, vai pro ar, mas tudo bem. A gente conheceu um material de um zagueiro, né, Simone? Lá de Minas. Verdade. E até eu mandei para um amigo meu, acabou que Não um amigo surgiu. não deu muito retorno naquele E momento. quem sabe não é hora, hein? Aí você falou, ele tem essa idade, 21, 20. Assim, tem um material de DVD, de vídeo dele, não o conheço pessoalmente, foi um amigo que indicou. De Minas. E é um menino que é batalhador também, mas depois a gente fala fora É, Mas isso. assim, você falou desse cara, pô, às vezes chega o material, eu olho, tem uma... Porque muitos agentes, ele... 21 te dá não, eu quero com 16, quero com 15. Passa para outro. Não tem nem a paciência, o cuidado. Isso é importante. Cara, isso é muito importante. Profissionalmente falando, é uma falta de ética danada, né? Mas tudo Porque às bem. vezes você tá dispensando um talento ali que você nem tentou, você nem quis ter o talento. Às vezes é um vídeo de 2 minutos, 3 minutos, uma coisa tão simples que você deixa Conhecer de jogar. a história do de jogar menino um sonho de fora. campo, não só pelo um vídeo de 3 minutos, mas qual é a história dele? De onde ele vem? Ele jogou aonde? Como é o comportamento dele? O que ele já passou para ainda querer ser jogador? Isso tudo, meu amigo, é complemento para ver se vai vem chegar. na minha cabeça a questão da empatia. Se coloca no lugar dessa pessoa. Se você Ainda mais fosse o se você atleta, jogou. se você fosse o atleta e outra pessoa sendo o agente, você, poxa, não seria um desprestígio você saber que alguém recebeu o teu vídeo e nem fez a questão? É porque o atleta não sabe, né? Ainda mais quando vem indicação por alguém, mas às vezes a oportunidade que dá de saber, a pessoa vê que nem foi visto, o mínimo, é uma coisa tão simples, às vezes, né? Tirar 5, 10 minutos que seja, pra você só ver, poxa, se deu, beleza, se não deu, mas pelo menos você tentou. Você não desperdiçou ali uma oportunidade. Isso é muito Manos importante. da bola. E quem disse que o de 16 e o 17 vai virar? É isso aí. Não dá pra cravar. Não dá Não tem pra como cravar. mensurar. Não dá para cravar. Então, assim, você vê se pode, tem condições, vamos levá-lo, vamos colocá-lo. É o que ele quer. Porque muitas das vezes também um jovem com 19, com 20 ou 21 que seja, tá parado 3 anos. Sim, É diferente. faz muita diferença. Diferente. Então, assim, pô, não, eu quero voltar. Não, aí é algo que você, no meu caso, nesse caso, eu não pego. Porque assim, por que você parou? Por que você está parado tanto tempo e quer voltar agora? Ele teve esse tempo todo para ele Seguir seguir tentando. Né? tentando, entendeu? Agora eu tô vendo que... Não, agora eu acho que dá. É aquela dúvida. Vai, não vai? Quer ou não Exato, quer? Quer ou não quer? Né? Então, assim, acaba que você vai perder seu tempo, Sim. entendeu? Então, E às vezes vai se frustrar mais uma vez. exatamente. Então, assim, o garoto tá parado 6 meses, assim, o clube foi dispensado, ninguém quis e tal.
que seja um ano, um semestre de competição. Ainda tá, né? Tá dentro. Tá dentro ainda da gente tentar alguma coisa. É porque hoje a parte física faz muita diferença também. Mas ele estava seguindo, no caso desse jovem, né? Ele estava seguindo, tentando, ele treinava todo dia, né? Ele tá treinando no clube da cidade. É, né? no clube da aí cidade, jogou todo dia. estadual, aí alguns torneios, algumas competições. Ele tinha disputado a Copa São que é bem Paulo. interior, era bem interior que ele... Não me lembro agora por qual clube, mas era um clube de São Paulo, né, que Já ele tem disputou. uns 6 meses, mais ou menos, que a gente soube dele, mas acabou que a gente foi no ano tentou passado, direcionando para 2 pessoas que não foi. E agora Deus fez lembrar dele, não sei porquê, mas a gente pode tentar reativar aí a informação. Isso. Né? Vamos ver. E é isso. E agora é você. E agora é comigo, passa a bola para mim. Então, assim, falando, né, a gente tá falando aqui de atleta, de agenciamento, continuando aqui essa pegada, o que você analisa, assim, como critério fundamental em um atleta que você vê para poder você decidir se vai agenciar? Qual um dos fatores principais que você fala assim, ó, tem que ter isso daqui? Não que seja uma regra, mas isso aqui é fundamental para mim para eu decidir agenciar esse atleta. E se você pudesse também dar um único conselho para os atletas que querem seguir carreira como profissional, qual seria esse conselho? Isso é um adendo até da pergunta de um dos nossos seguidores que mandou para você. É basicamente essa pergunta. O que eu faço? O nome dele é qual mesmo? É o Felipe Gabriel. Isso. Obrigado, hein, Felipe Gabriel, por estar aí compartilhando com a gente mais uma vez, hein? Ele sempre manda pergunta. É basicamente isso. O que eu faço para ter um agente esportivo? O que precisa ter o atleta? Que ele tem essa dúvida. Com a sua pergunta. Legal, pergunta boa pelo Felipe. Um abraço, Felipe. Continua aí curtindo, assistindo os Manos da Bola, que é show de bola. Assim, na realidade, nós fazemos esses parâmetros de você assistir muitos jogos, tanto do profissional quanto da base. Então, você consegue analisar tanto o jovem, esse na faixa de 15 a 17, ou vamos colocar de 15 a 20, quando ele não se esconde do jogo, Felipe. Você jogou futebol, você sabe que isso é uma das coisas que a gente mais observa. O jogo, aquele atleta, ele tem até o potencial, mas você, com os seus olhos que jogou, quando ele começa a se esconder do jogo, o jogo começa a ficar mais pegado e ele se esconde um pouquinho atrás, ele não é aquele atleta que quer se expor, que mesmo que ele erre, mas ele está se expondo porque ele busca o jogo, ele quer participar. É uma das coisas, Simone, que eu observo muito, mas muito. E isso eu falo para você porque os meias e os atacantes, eles são esses atletas. Os zagueiros, até hoje em dia os laterais, alas, eles têm uma participação muito grande. Então você consegue perceber. Então quando o jogador, ele é aquele jogador determinado, ele busca, ele quer estar aparecendo no jogo, ele não se esconde, é uma das coisas que eu mais aprecio e vejo que ele tem grande possibilidade. Vocês jogarem, vocês sabem disso. A pior coisa que tem você ainda assistir um jogo é quando você vai ver um atleta aqui, ou te indicam, e você vai ver o jogo, você vê ele se escondendo. Nem tentando. Nem tentando, se omitindo. Isso, aí a gente já não asa. E a pergunta do Felipe, dá em cima de, queria um empresário, queria poder alguém para... Se você não for determinado, se você se esconder, for omisso, independente da posição dele, independente, seja ele zagueiro ou atacante, ele tem que mostrar algo diferente. Hoje em dia, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Esses jovens, vários jogadores jovens que sejam, não se finaliza tanto de fora da área. Quando você vai ver um jogo e vê um jovem que driblou na intermediária, na perna da grande área e larga o pé, mesmo jogando lá no teto, você fala, é diferente. O cara tem coragem. Tem coragem, tem personalidade. Não passa responsabilidade. Não passa. Então, são coisas que a gente analisa, que a gente vai buscando neles e, geralmente, quando eles são assim, que eles fazem isso de diferente, chama a atenção. E não adianta assistir só um jogo também, né? Não adianta. É que eles estão num dia que não é muito bom. Não é um parâmetro. É aquilo que a gente estava falando, Felipe. Onde que está escrito que o 17 vai virar, o 15 vai virar? Estando ele no clube grande, fazendo parte das categorias de base da seleção. Ele deu um passo importante, mas isso não quer dizer que ali na frente ele vai virar. Como o de 20. Vou dispensar o de 20 porque a idade já está velha. Não tem lógica. É por aí, menino.
Verdade, exatamente Maravilha. isso. Muito bom. E seguindo aí, chegando um pouquinho nos momentos finais, na sua visão, o Brasil segue sendo um celeiro de grandes jovens, de grandes talentos, ou esse momento atual que a gente está passando, até no formato de jogo, né, o futebol muito dinâmico, muito físico, retraiu um pouco a geração dos talentos brasileiros? Como é que você enxerga no momento atual do futebol brasileiro em geração de talentos? Quando eu falo talento, não é só o 10, não, são talentos. Assim, Felipe, eu acho que o Brasil ele vai continuar sendo esse celeiro, sem sombra de dúvida. Em vários estados vai surgir muitos talentos, muito. Mas não como antigamente. Hoje, eu vou falar aqui do nosso estado. Hoje nós já não temos tantos campos como nós tínhamos antigamente, né? Hoje, tudo reduzido em society. Você vai, não, tá, é o society. Você vai em outros estados, principalmente em Minas, você vai no Nordeste, ainda tem muitos campos. De terra, com buraco. Muitos. Então, dali saem muitos craques. Eu acho que o Brasil ele vive um momento no futebol, não digo nem para você que é de transição, de nada disso. Eu acho que é um momento que a nossa confederação está vivendo. A nossa confederação está vivendo um momento muito difícil. Nossa, E isso no futebol num todo, ela acaba que respinga. Vem do alto, né? Vem do alto. E aí vai ramificando. Exato. Né? Então, assim, você vai buscar jovens atletas, esse celeiro que é o Brasil, e vão surgir mais restrito. É uma pena. É uma pena. E assim, cara, hoje em dia, você pode ver que os jovens É isso aí. só querem celular. Rede social. Aparecer, né? Rede social. Tá jogando num time médio, grande, já se acham jogadores, já acham que já estão prontos. E o processo é muito difícil. E às vezes os pais compram ainda essa falsa ideia, né? De meu filho é jogador, meu filho é craque. Pode até ser bom, mas tem que ir devagar, né? Exatamente, Felipe. Eles compram essa ideia e isso é um erro muito grande deles. É aquilo que nós estamos falando, é um processo. Ninguém está aqui afirmando que o cara vai virar jogador. É um processo muito difícil. A parte de transição ela é muito difícil. Eles pensam que o garoto está arrebentando na base. Mas quando ele bate no profissional, é totalmente diferente. Não é apenas o trote, raspou a cabeça. Não é isso, cara. O exemplo, um dos exemplos, né? Pega assim, nada contra, que eu acho que é talentosíssimo também. Mas o Lohan, o que está passando no Flamengo? Na base, fenômeno. E é um ótimo jogador, tem muito talento, mas acabou sentindo. Até porque está no Flamengo, que é um elenco absurdo, né? É uma disputa imensa. E acontece em outros clubes também, os meninos às vezes com 15, 17, 20, arrebentam, estão voando, chega no profissional, sente a pressão. E às vezes aquele que no 17, 20 era um bom jogador, compondo o grupo, fazendo... Tivemos o exemplo do João Gomes. O Leonan teve aqui, scout da Adidas, trabalhou muitos anos no Flamengo também, amigo nosso. Ele contou a história do João Gomes, né? Que o João, no 13, 15, era jogador normal. E acabou superando uma porrada de gente, mas porque tinha fome. Ele não era relacionado. Por que eu posso fazer de trabalho? Posso ir pra academia? Mas não desanimava, vai pra cima. Então tem muito isso. Né? Pô, Felipe, sabe o que acontece, Simone? Essa fome, ela faz toda a diferença. Pô, o cara não está sendo utilizado. Ele é utilizado ali no 17, no 20, é titular, é capitão ou não, mas está sempre jogando. E os times de ponta, eles têm jogos importantes. São clássicos já desde cedo. Isso. Disputam brasileiro da categoria, Copa do Brasil, viagem. Então, eles começam a se ambientar nisso. E o jovem que tem fome, ele não está apenas preocupado com isso. Pô, ele está tendo aquela oportunidade de falar, pô, meu sonho é chegar lá em cima no profissional. Ele está no 17, eu quero chegar no profissional. O treinador barra, ele não quer saber, ele vai trabalhar, ele não vem pedir um empresário para ir falar com o treinador para ver o que está acontecendo. Não, eu vou trabalhar. Eles vão me ver. Isso é a diferença. Aí quando bate lá no momento da transição, ele, meu irmão, é pedreira. Ele não quer saber se o titular é o Gerson, ele não quer saber se o titular é o outro, não. Arrascaeta. Ele não quer saber, não. Ele vai dar a vida. Aí tá aí.
que aconteceu com o João. Um exemplo a ser seguido. E muitos outros, cheguei, já sou o cara. Lá no 17 Lá ainda. no 17 ainda, Felipe. Eu sou Ah, o vai cara. apanhar lá na frente. Não é isso? Infelizmente. Então, isso o futebol proporciona. Uma temporada do cara desconhecido se tornar um cara de grande visibilidade. Aquela promessa sumir. É o futebol. E acontece a todo tempo. E aí até acho interessante, que eu gosto muito de fazer pesquisa, de estudar, de ler. Não sei se vou conseguir fazer isso, mas acho interessante depois eu vou fazer um levantamento, pegar os clubes da Série A. Tudo bem que tem muito gringo, né? Vários jogadores sul-americanos, extrair essa galera que vieram de fora do Brasil. Mas os jogadores brasileiros que atuam na Série A, nos 20 da Série A, pegar os estados que eles nasceram. Vamos ver quantos tem do Rio, quantos de São Paulo. Olha, eu digo uma coisa, vai ter muita gente do Nordeste. Porque os caras têm a fome. É isso. Não estou fazendo aqui, vejam bem, galera, questão de, prefere região A, B ou C, não. Até porque eu falei, vou pesquisar para ter o dado, mas é bem possível, bem provável, que a galera do Norte e Nordeste tenha bastante jogadores aí na Série A. Eu acredito, Felipe, eu acredito. E é como você falou, aqui não está fazendo distinção de estado A, B ou C, não. Mas é a realidade. E de repente, pela cultura de estar ali, às vezes, no interior, numa dificuldade maior, isso daí leva a fome ser maior. Não é uma regra, mas a dificuldade é aquilo. Tem duas escolhas para quem vê a dificuldade. Ou você usar como degrau para poder te impulsionar, ou você deixar aquilo ali ser o teu obstáculo e você parar. Só tem essa opção. Então, essa galera que às vezes vem de um lugar mais restrito, mais difícil, ela às vezes tem essa fome maior por ver a dificuldade maior, porque sabe que se ou ela vai ou ela fica. Não tem meu termo, é ou não é. Então, pode ser que essa estatística, se vier a realmente ter esse parâmetro, ter isso daí também como uma forma de incentivo. Eles veem como um incentivo, de uma certa maneira. Sem dúvida. E até porque, assim, Simone, o que acontece? Hoje, basicamente agora, vamos dizer assim, o futebol ele é muita força, né? O futebol hoje ele é intenso. Acabou aquele negócio do jogador ser apenas talentoso. Dificilmente ele vai jogar hoje em dia, porque está muito dinâmico, muito intenso. Hoje, o volante tem que ser box to box. Ele tem que marcar, mas tem que chegar lá na área para finalizar. Então, assim, você imagina, se o cara não tiver essa disposição, se ele não se cuidar, se ele não cuidar da ferramenta que é o corpo dele. A parte física vem com peso. Enorme. Alimentação, musculação, a questão... Tudo envolve, né? A parte fisiológica. Tudo. Descanso, sono. Mental, então, nem se fala. Mental. Pô, gente, o mental é fundamental. O mental é o fator preponderante, né? É principal. E eles precisam de ter um staff, com uma família ou um staff, que dê a eles... Esse suporte. Esse suporte. Fundamental, o mental. É verdade. E só complementando antes de... Vai para a última, né? Agora, chegando momentos finais. O diálogo, eu também falei sobre esse tema recentemente. O atleta, às vezes, buscar ter um diálogo com o seu treinador. E quando eu falo ter o diálogo, não é ficar choramingando pro treinador. Pô, eu queria jogar. Pô, por que eu não tenho oportunidade? Não. Pô, não fui relacionado. Professor, tem 5 minutos? O professor vai dar, cara. Pode falar. O que eu posso fazer para melhorar? Na minha posição, aqui na função que eu exerço dentro do clube, do time. Não fui relacionado para esse jogo, ok? Mas eu quero jogar. Eu quero treinar. O que falta? O que está precisando para eu ir para o jogo? A partir do momento que o treinador... Eu falo por mim, porque muitas das vezes eu fui titular, às vezes não. E às vezes, quando eu não era, eu cometi erros de... Pô, o cara me bancou aí, ficava puto da vida. Errei, e faz parte. Mas hoje, do outro lado, eu enxergo assim, cara, se eu tivesse... Pô, professor, o que eu posso fazer para melhorar? Ele vai me ver com outros olhos. Só de eu ter essa atitude de querer melhorar, mostrar para ele que automaticamente eu não estou rendendo o que ele espera, mas estou reconhecendo, estou pedindo ajuda, é diferente, né? Pô, Felipe, que legal você falar isso. Mas sabe quando que isso acontece? Quando o jogador, seja ele jovem ou não, ele tem personalidade. Personalidade, porque não são todos que tomam essa atitude. Sabe o que eles acham mais fácil?
ligar para o empresário dele. Pô, não estou jogando, tem como ver o que está acontecendo, falar com o treinador, falar com... Amigo, atitude. Eu falo isso para eles. Tenham personalidade. Para chegar no treinador numa situação dessa, o que eu preciso melhorar, professor? Para ajudar, eu quero fazer parte, eu quero estar jogando, eu quero... Respeitando sempre o teu colega. Sempre. E uma coisa que, dentro de tudo isso que eu falo, quando você estiver jogando e for substituído, nunca sai balançando a cabeça negativamente, porque você está desrespeitando o seu colega. O seu colega. Se você saiu, ou porque você não está rendendo, ou porque é uma necessidade do treinador fazer uma mexida. E ele te escolheu. Não saia balançando a cabeça negativamente. Respeite o treinador e respeite o seu amigo. Mas isso parte de personalidade, Felipe. Isso é algo que eu bato para eles sempre. Tenha personalidade. Tanto para falar com o treinador, quanto para falar com outro colega. Que muitas das vezes começa dentro do jogo levar uma dura, que é normal, você discutir comigo, normal. Pau quebrar, né, meu irmão? Assim, dentro do campo. Dentro do campo, em prol da busca da vitória. Mas ter a maturidade também para, se tiver que gritar com o colega, reclamar, vai reclamar. Faz parte. Faz parte. Então, tudo isso, personalidade. Forte. Isso é uma das coisas que eu também observo na busca de um jovem, de um atleta. Personalidade. Faz muita diferença para chegar lá em cima. A hora que o couro come, só tem vaga para um, aquele que tem a personalidade é o que vai passar. Que demonstra também uma mente forte. E não só o talentoso. Exatamente. E agora aqui, galera, chegando aos momentos finais de mais esse episódio, que por sinal tá excepcional. A galera aí vai curtir muito. E aí, a gente quer saber quais seriam os planos, né? Quais são os planos que a FCO 7 Esportes tem daqui para os próximos 5 anos, ou enfim, por longas datas aí da vida, quais são os planos que você tem, os projetos para o time aí da FCO 7 Esportes? Quais seriam os planos que você tem? Então, Simone, eu acho que atrás na nossa conversa eu falei que os nossos planos seriam nós colocarmos mais atletas na Série A e buscarmos colocar atleta também nas ligas europeias, nas principais ligas. E isso requer muito trabalho. Isso não quer dizer que isso vai acontecer. Por isso que eu tenho, junto com os meus sócios, uma programação de 3 a 5 anos, que eu acho que é um período, um tempo de busca daquilo que nós já temos, que podem chegar, tá? Porque isso pode acontecer num semestre. O atleta despontar e aí nós acharmos um clube e negociá-lo, um clube de ponta da Série A, e daqui a pouco ele está sendo negociado para fora do país numa das ligas, das principais ligas. Pode acontecer antes, mas os nossos projetos são para daqui a 5 anos nós estarmos com isso. E trabalhar não com muitos atletas, nós não nos preocupamos com quantidade, porque você tem que dar suporte. Isso tem, então, tem o gasto, tem tudo, e é tudo programado. Investimento, para que você não venha deixar ninguém na mão e acabar as pessoas que confiaram em você não tendo aquela resposta que eles queriam ter. Então, assim, não é quantidade, é qualidade, e nós vamos trabalhar nisso dessa maneira. O staff dos atletas, juntamente comigo, sempre vamos procurar fazer isso. Pode ter certeza que daqui mais algum tempo nós vamos estar falando e... Vai voltar aqui já com novidades. Com toda certeza. Vamos estar sempre buscando e vamos ter novidade. É isso. E aí, chegando aos momentos finais dessa terceira temporada, iniciando hoje, episódio 26 com o Eli. Muito obrigado, Eli, pela tua presença nos Manos da Bola. As portas vão estar sempre abertas. Saiba que foi aí muito gratificante tê-lo aqui, tratarmos sobre futebol, falarmos de futebol, resenhar sobre futebol, desde o bastidor até aqui a gravação do programa. Muito obrigado pela presença. Verdade, ele foi muito bom, maravilhoso conhecer um pouco mais da trajetória, não só sua como profissional, mas também da sua carreira como pessoa, de forma humana, que a gente também gosta muito de conhecer as pessoas, a parte humana de cada um, que eu acho que isso é o valor que cada um da gente tem que dar para a vida. É a essência que cada ser humano tem. Como você falou assim, poxa, eu ofereci... Eu perguntei pro Ademir qual é o sonho dele.
E realmente isso daí foi o ponto-chave que a gente tem certeza que foi que ele pegou assim. Era essa pergunta que eu queria, que nunca ninguém me fez. Era essa pergunta que eu esperava há tanto tempo. A gente não sabe ainda, né, o que passou na cabeça do Ademir. Pelo menos, não sei se ele já te falou. Mas se ele não falou, até, Ademir, eu creio que você vai assistir esse vídeo. Conta pra gente, compartilha pra gente. O que passou na sua cabeça quando o Eli fez essa pergunta pra você? Que eu tenho certeza que essa pergunta foi chave mestre para que você confiasse no trabalho dessa excelente pessoa que é o Eli. Então, já compartilha com a gente aí, Ademir. A gente espera você, quem sabe também, um dia breve aqui com a gente. Vai ser uma satisfação receber esse grande craque. Com certeza. Cara, o prazer foi meu estar aqui nesse bate-bola com vocês esse tempo e ver quão enriquecedor é para as pessoas que vão poder assistir esse programa e as que já estiveram aqui, a que vocês vão trazer aqui para sentar nessa mesa para esse bate-bola. E eu digo uma coisa para vocês, a importância de ter um podcast tão leve, tão legal, para que haja um enriquecimento no esporte, na vida das pessoas. E você, Simone, falar da parte humana da pessoa, né? Nós estamos trabalhando com sonhos e vocês trazem sempre pessoas aqui que estão proporcionando, buscando proporcionar sonhos. Para mim foi uma honra, uma satisfação. Espero aparecer aqui novamente para a gente bater esse papo muito legal que foi. Com certeza, uma satisfação. Galera, a gente agradece vocês por mais esse episódio juntinho aí com a gente. Com certeza, mais um episódio com grande valia, com muita resenha, com muito conteúdo e aprendizado, não só para as 4 linhas, não só para o futebol, não só para o esporte, mas para a vida, que esse é o nosso objetivo, essa é a proposta que o Manos da Bola tem, de agregar na vida das pessoas, porque o nosso foco também é trazer, somar, sempre agregar. E o esporte, né, as 4 linhas, seja futebol, seja qual for a modalidade, isso daí é só uma ponte para poder chegar a cada um de nós, algo que venha somar na nossa vida. Então, galera... como a Simone bem colocou, é uma aula, é um aprendizado de futebol e de vida, principalmente. Com certeza, essa é a nossa proposta, a gente vai seguir esse foco daí por diante. Então, galera, agora a gente passa a bola para vocês, mata no peito e faz o gol. Valeu, tamo junto.